Vamos falar sobre sono. Boa noite, sejam muito bem-vindos a esta live aqui no Te Cuida, onde a gente vai falar sobre sono. Quem tá chegando aí, Ellen, Carla, Maria do Carmo, né? Débora, Rose, bem-vindas, todos muito bem-vindos. Qual a cidade? De onde vocês estão assistindo, né? Coloca aí para mim. Boa noite, Rose. Boa noite, Maria Luísa. Boa noite, bem-vindos. Vamos falar sobre sono, por que nós dormimos. Esse é o livro que eu estou estudando aqui. De onde você fala, Rose? Romilda, né? Romilda, Torres, Rio Grande do Sul, Ju Pereira. A Romilda fala de São Paulo. E é a primeira vez aqui nesta live? Conta pra mim se é a primeira vez aqui nesta live. Opa, caiu um lenço aqui. Alex Dias, bom dia. Boa noite. Boa noite. Vamos falar sobre o sono. Quem que tá aqui pela primeira vez, conta pra mim. Hoje eu entrei atrasada. Normalmente sim, a primeira vez a Ju colocou. Normalmente eu entro ao vivo às 7, às terças e quintas-feiras. Hoje eu estou entrando um pouquinho mais tarde, tá bom? Para estudar um livro que tem a ver com saúde mental, né? E compartilhar com vocês alguns conhecimentos aqui desse meu trabalho da clínica, né? Meu nome é Sandra Ti, eu sou terapeuta e criadora do Te Cuida, que é este canal para lembrar que você é a pessoa mais importante do universo, da face da Terra, de todos os lugares, e que precisa se cuidar, né? E um autocuidado muito importante é o sono. Então, mas a maioria das pessoas não prioriza o sono, né? E a gente já conversou aqui, né, que esse é um assunto que deveria ser divulgado amplamente, porque todo mundo sabe que o álcool faz mal para a saúde, que o açúcar faz mal para a saúde, excesso de sal, diabetes, pressão alta, infarto, AVC, essas coisas. Porém, o sono também, a privação de sono, provoca tudo isso, todas essas doenças que matam e que deixam as pessoas numa condição nada boa, né? E não é falado sobre isso, que o quão é importante a gente dormir um sono de qualidade, ter sonhos, que é um ótimo indicativo de saúde mental. Então, eu vim estudar esse assunto porque também afeta, né, a ansiedade e a depressão, a privação de sono. Aliás, o sono é o melhor antidepressivo e ansiolítico que existe, não tem efeitos colaterais negativos, somente positivos. O sono contribui para o nosso sistema imunológico e uma série de processos neurológicos que mantêm a nossa saúde. Então, eu já falei aqui sobre a melatonina, cafeína, adenosina, os ritmos, os cronotipos das pessoas, né? Então, é isso. Boa noite, quem chegou aí, Nádia, Gilvanda Felício, é isso? E como que funciona essa live? Estou eu aqui ao vivo, uma terapeuta, né? E vou contar um pouquinho aqui do que eu grifei desses capítulos que eu estou trazendo aqui de uma forma bem detalhada, tá? E se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário sobre o que eu vou lendo aqui, vocês vão colocando aí para mim. Estamos num bate-papo ao vivo, que depois fica gravado lá no meu canal do YouTube. Entra no YouTube, põe Te Cuida com Y, você vai encontrar lá meu canal, as lives vão estar lá gravadas, tá bom?
É isso. Então, o capítulo de hoje fala como deveríamos dormir. Como deveríamos dormir. Já pararam para pensar nisso? Então, eu vou dar uma lida aqui num trechinho e a hora que vocês tiverem qualquer comentário, podem colocar aí que eu vou lendo e respondendo, tá bom? Quem mais que chegou aí, coloca a cidade onde você está assistindo, conta para mim se é a primeira vez, fala comigo, por favor, para eu não ficar aqui sozinha falando, né? Os seres humanos não estão dormindo tal como a natureza pretendia que fizesse. O número de turnos do sono, sua duração e o momento em que ele ocorre foram totalmente distorcidos pela modernidade. Aí a Rose coloca Taubaté. É isso? Muito bem-vinda. Primeira vez, bem-vinda, muito bem-vinda. Às terças e quintas estarei aqui estudando um livro que fala de algum assunto da nossa saúde mental. Esse tema do livro de agora é o sono, Por que dormimos, do Matthew Walker. Esse livro aqui, tá bom? E em todos os países desenvolvidos, a maioria dos adultos hoje dorme em um padrão monofásico, né? Isso é, usufrui de um longo e único turno de sono à noite, né? Isso cuja duração média é de mais ou menos 7 horas. Culturas intocadas pela eletricidade, e com frequência você verá que é bem diferente se você encontrar essas tribos de caçadores e coletores, como Gabras do Norte, no Quênia, ou povo San do deserto Kalahari, cujo modo de vida mudou muito pouco nos milhares de anos. Eles dormem em padrão bifásico. Esses grupos têm um período de sono similarmente mais longo à noite, de 7 a 8 horas na cama, conseguindo cerca de 7 horas de sono, seguido por uma siesta de 30 a 60 minutos à tarde. Então, pela natureza intocada, que ainda existem povos originários por aí, a forma de dormir é em 2 turnos. Um sono longo à noite e uma soneca à tarde. Mas no mundo de hoje a gente é privado o sono completo da noite, nem todo mundo consegue dormir às 8 horas. E essa soneca da tarde, nem pensar, né? Há também indícios de uma mistura de 2 padrões de sono determinado pela época do ano. Então, tribos pré-industriais como os Hadzas do norte da Tanzânia e os Sans da Namíbia dormem em um padrão bifásico nos meses mais quentes do verão e incorporando uma siesta de 30 a 40 minutos no meio-dia. Depois passam a adotar um padrão em grande medida monofásico durante os meses mais frescos do inverno. Então também tem isso, né? A maioria das culturas ainda não tocadas, elas respeitam o padrão de acordo com a estação do ano, né? Mesmo quando dormem em padrão monofásico, o momento do sono observado em culturas pré-industrializadas não é visto em nosso modelo distorcido. Em média, os integrantes dessas tribos adormecem 2 a 3 horas após o pôr do sol, em torno de 9 da noite. Seus turnos de sono da noite terminam pouco antes ou logo depois do raiar do dia. Você já parou para pensar sobre o significado do termo meia-noite? Obviamente, esse significado, o meio da noite,
em termos técnicos, é o ponto do meio da noite, né? 9 até 8, vai. 8 horas até 4 da manhã, na metade da noite, é a meia-noite ali, né? Aí ele fala aqui que nessas normas de sono cultural, meia-noite não é mais o meio da noite. A gente não tá na meia-noite, a gente não tá no meio da noite, a gente tá no início da nossa noite, né? Então, para muitos de nós, meia-noite é a hora que pensamos em checar nossa caixa de e-mail pela última vez ou nosso WhatsApp. E sabemos que muitas vezes acontece no prolongado período subsequente. Para agravar o problema, não dormimos mais pela manhã para compensar o horário mais tardio. Então, a gente está indo dormir mais tarde, mas a gente não está acordando mais tarde, né? A gente está dormindo menos. Nossa biologia circadiana e as demandas insaciáveis do início da manhã é resultado de um modo de vida industrial, nos negam o sono de que precisamos vitalmente. A prática do sono bifásico não tem origem na cultura, ela é profundamente biológica, né? Outro dia a gente estava falando sobre isso aqui, durante essas lives sobre o sono, né? E na Espanha e na Itália eles usam a siesta. Porém, segundo esse autor, que é um dos maiores estudiosos e contemporâneos nossos, assim, mais recentes sobre o sono, ele diz que é biológico, basta observar uma reunião depois do almoço para testemunhar esse fato, né? Todo mundo que faz a Rosemilda, isso tem a ver com o sono REM. Então, o sono REM, ele fala várias vezes aqui do sono REM, né? O sono REM, ele ocorre de forma majoritária no final do ciclo do sono pela manhã. Quando a gente acorda muito cedo, a gente perde parte do sono REM. O sono REM aliás, todos os tipos de sono são importantes. Olha quem chegou aí, Maria Tereza, acabei de falar nela. Boa noite, Maria Tereza. Tô falando da siesta. Ele fala aqui que é totalmente biológica a siesta, porque depois de uma reunião no trabalho, depois do almoço, tá todo mundo com sono, né? A gente deveria dormir, tirar uma soneca depois do almoço, seria super saudável. Mas como eu estava respondendo aqui sobre o sono REM, aparecia, é só chamar, Maria Tereza. Obrigada. O sono REM, nesse momento, ele não está falando sobre o sono REM, ele está falando sobre como nós dormimos, como nós deveríamos dormir, né? Então, nós deveríamos dormir um grande sono à noite, uma siesta à tarde. Deveríamos dormir 8 horas por dia. Deveríamos dormir talvez mais cedo, né? Tipo 9, 10 horas. Deveríamos acordar 8 horas depois e não 5, 4 horas da manhã para ir trabalhar. O abandono do sono bifásico ocorreu no momento da nossa mudança de uma existência agrária para uma industrial. E ele também fala que existem pessoas corujas e pessoas cotovias, que são pessoas diurnas e noturnas, né? Então, as pessoas cotovias, elas tendem a ir dormir muito mais cedo e acordar mais cedo. Estou perdida, a Rosicleia, é isso? Estou perdida, só durmo com diazepam e quando não tomo, acordo às 3. Então, aí ele vai falar aqui sobre medicamento, né? Há quanto tempo você toma esse medicamento? Faz quantos meses ou quanto tempo faz que você... Depende desse remédio para dormir. Porque ele fala que quando a pessoa toma remédio,
não tem um sono de qualidade e um sono reparador. Eu ainda não cheguei nesse capítulo do livro aqui na live, mas é isso. Então, não existem pesquisas científicas com medicamentos antidepressivos, ansiolíticos ou para o sono acima de 4 meses. Né? O ideal seria que você tomasse só, como eu sempre falo, né? Os remédios são necessários em algumas situações, com acompanhamento médico e terapia. Porque precisa entender o que aconteceu, né? Maria Tereza, o sono é induzido. Isso, e acordo muito cansada, deve ser isso, com certeza é isso. O ideal seria você fazer uma polissonografia, né? Eu posso estar errada, mas eu nunca vi um psiquiatra pedir uma polissonografia para alguém que chega com uma queixa de que não está dormindo, né? O ideal seria fazer uma polissonografia, pode ser que a pessoa tenha apneia, né? E acordar 3 horas da manhã... Rose, é por conta do estresse. Se o nível de cortisol estiver alto, vai acordar 3 horas da manhã, entendeu? Então, tem as pessoas mais místicas que acreditam que esse horário que você precisa acordar para fazer sua oração e tal. Eu também gosto dessa versão, mas não tem base científica. A base científica é que quem acorda 3 horas da manhã está com o nível de cortisol elevado. Precisa reduzir o cortisol. Como que reduz o cortisol? Primeiro tem que identificar o fator estressor, né? Identifica o fator estressor, tenta ver qual a possibilidade de eliminar. E a outra forma é fazer meditação, exercício de relaxamento, banho de imersão, uma hidroginástica, nadar, coisas relaxantes. Escaldapé, água relaxa bastante, né? De fácil acesso, uma massagem, enfim. E aprender, ter manejo sobre esse estresse. Por isso que a terapia é importante. Enquanto a pessoa está tomando medicamento, ela vai fazer terapia para entender qual é o fator estressor e como ela pode relaxar. Outra coisa que eu sempre falo aqui na live é que eu tive uma cliente que ela tinha problema para dormir, e aí conversando, tal, ela não queria tomar medicamento para dormir, e ela falou assim que ela tomava extra coffee. Não era só café, era extra coffee. A Maria Tereza, acredito na base científica, sim, concordo com todas as terapias relaxantes e de respiração. E aí eu falei para ela, olha, vamos tirar o extra coffee e ver como fica seu sono. Mas ela tinha uma rotina muito estressante. E, bom, ela tirou o extra coffee, deu uma melhorada. Mas, assim, para a maioria das pessoas, eu recomendo tirar o café, né? Pelo menos até não tomar café após o meio-dia, né? Então, o café também é um fator estressor, porque ele prende adenosina e o cérebro não faz essa liberação de adenosina, e aí a gente fica com sono, porque tem adenosina, né? A adenosina tá bolas extra coffee, Maria Tereza coloca. Pois é, eu nem sabia que existia até essa cliente, porque eu parei de tomar café. A Maria Tereza também não toma café, não é isso? Então, né? Mas a maioria, o café é a droga psicoativa mais abusada do mundo. É o segundo produto mais comercializado do planeta Terra, perde só para o petróleo. Então, a quem interessa, né? Tenta fazer uma pausa, é bem difícil, tá, Rose? Nos 3 primeiros dias é uma dor de cabeça da abstinência, mas aguenta firme, bebe bastante água, faz no fim de semana, assim, e aí você vai ver, faz um teste, fica 1 mês sem tomar café e se autoavalia, né? Nada melhor do que fazer um teste empírico. Maria Tereza coloca aqui, não tomo, só chocolate, só um pouco adicta.
Sou um pouco adicta do chocolate, né? Enfim, eu do açúcar, mas tô parando, graças a Deus. Bom, então ele fala que a gente deveria ter 2 porções de sono as pessoas antigamente, eles liam, escreviam, rezavam e tinham relações sexuais ou até socializavam no meio da noite. Eles acordavam à noite, dormiam cedo, acordavam à noite, depois voltavam a dormir. Não há nenhum ritmo biológico da atividade cerebral neuroquímica ou metabólica que insinue um desejo humano de passar várias horas acordado no meio da noite. Frei Graça. Oi, amada, boa noite. Boa noite, muito bem-vindo. Frois Graça, é isso o seu nome? A gente está falando aqui, conversando sobre o sono, como nós dormimos, por que dormimos? Esse livro aqui, ó. Por que dormimos? Muito bom. E, bom, eu estava falando que a gente também tem as pessoas que são diurnas, noturnas. Acho que eu falei sobre isso, né? A questão toda é que o mercado industrial ele é feito para as pessoas diurnas, porque o turno começa muito cedo. As escolas também, que começam muito cedo, não é legal para as crianças que são noturnas. Não é bom, é uma agressão às crianças. Eu sinto muito por ter obrigado minha filha a ir para a escola de manhã. A Maria Tereza coloca: o sono bifásico, que a doutora Sandra comentou, foi muito usado no século XVIII. E em algumas partes do planeta ainda é. Enfim, uma equipe de psiquiatria da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard decidiu quantificar as consequências para a saúde dessa mudança radical em mais de 20 mil gregos adultos, abrangendo homens e mulheres cujas idades estavam de 20 a 83 anos. Os cientistas focaram os resultados cardiovasculares, monitoramento do grupo ao longo de um período de 6 anos, no mesmo tempo que a prática da siesta chegava ao fim para muitos deles. Como ocorre em inúmeras tragédias gregas, o resultado final foi de cortar o coração, nesse caso no mais sério sentido literal. Nenhum dos indivíduos analisados tinha um histórico de doença cardíaca ou derrame cerebral no início do estudo, o que indica que há ausência da enfermidade cardiovascular. No entanto, os que abandonaram a prática das siestas regulares passaram a sofrer o risco de 37% maior de morte por doença cardíaca ao longo do período de 6 anos, comparado com os que mantiveram as sonecas regulares durante o dia. O efeito foi especialmente forte nos operários, entre os quais o risco de mortalidade resultante de não fazer a siesta aumentou em 60%. Então, é aquilo que eu falei, a gente deveria ser incentivado a dormir. Dormir em 2 fases, à noite e fazer uma soneca no meio do expediente, na hora do almoço. Né? E dá tempo, viu? Eu que trabalhei e fazia esse intervalo de 1 hora apenas, eu tinha 1 hora de intervalo, eu comia em aproximadamente 15 a 20 minutos e o resto do tempo daria para eu dormir se eu tivesse um local apropriado. Como eu não tinha, a maioria das vezes eu ia ler meu livro. Graças a Deus a rede social não era do jeito que é hoje, né? Então, mas hoje em dia, minha gente, no meu horário de almoço, às vezes eu tenho esse péssimo hábito
de ficar rolando feed, que não faz bem. O que ficou claro a partir desse estudo notável foi o seguinte fato: quando somos afastados da prática inata do sono bifásico, nossa vida é encurtada. A Maria Teresa diz que estudos comprovam que o Alzheimer está intimamente ligado à privação de sono, isto é, problemas relacionados com o sono. Que bacana, né? Você trazer isso. Aqui eu não me lembro se eu já cheguei nessa... O que ele mais fala, até a parte que eu estudei, é da questão do infarto, AVC e diabetes. Mas ele também fala da depressão, da ansiedade. Alzheimer, câncer, ele também fala. Então, talvez não seja de surpreender que os pequenos enclaves da Grécia, onde a siesta ainda permanece intacta, como a ilha de Icária, o homem tinha uma probabilidade 4 vezes maior de chegar a 90 anos do que os homens nos Estados Unidos. Essas comunidades adeptas das cestas foram descritas algumas vezes como lugares onde as pessoas esqueceram de morrer. A Maria Teresa falou, sim, eu posso procurar onde li, depois compartilho. Obrigada, muito obrigada. De uma receita escrita muito tempo atrás em nosso código genético ancestral, a prática do sono bifásico natural é uma dieta saudável, e uma dieta saudável parece ser a chave de uma vida duradoura. Quem nunca assistiu, assista o... Como chama? Blue Zone, né? O documentário que tem na Netflix. Quero muito isso, Maria Teresa. A Rose colocou. Rose, se você me der um oi lá no meu direct e a Maria Teresa me enviar, eu mando para vocês, senão vocês trocam aí os arrobas. Sim, eu não vou esquecer. Bom, mais uma vez, obrigada a presença de todos. Hoje eu vim aqui falar deste capítulo porque como deveríamos dormir, tá? Entrei um pouquinho atrasada. Na terça-feira e na quinta-feira que vem eu pretendo fazer o meu horário certinho, às 7 horas da noite. Eu que agradeço a presença de vocês, muito obrigada, porque a gente estudou mais um pouquinho sobre o sono. Depois essa live vai ficar disponível lá no YouTube. Obrigada por seguir o canal. Se vocês tiverem interesse em fazer terapia, a Maria pensava que não havia live hoje, então eu me atrasei e não deu nem tempo de avisar no Stories, né? A Rose coloca, amei esse momento, eu também amei participar com vocês. Voltem na terça. A Maria Teresa, por isso cheguei atrasada. E me desculpa, mas não consegui nem avisar. Mas terça-feira, se Deus quiser, estarei aqui novamente às 19 horas, terças e quintas, falando mais um pouquinho com vocês sobre o sono, tá bom? Quem tiver interesse nos meus atendimentos, manda um direct, eu leio todos os directs, WhatsApp. Se não seguem ainda, sigam o canal. E quem estiver assistindo gravado também agradeço bastante. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe. Obrigada. Beijinho, bom fim de semana para vocês e até terça, se Deus quiser. Fica bem e te cuida.